Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Ativem as notificações, curta aqui esse vídeo se você gostou e roda a vinheta. Sejam bem-vindos a essa live tão esperada. Bom, o motivo dessa live, né, e das próximas é que a gente vai fazer uma série de lives com o objetivo de levar a vocês pessoas que nos inspiram, pessoas que foram assim decisivas em diversos momentos da nossa vida, seja acadêmica, profissional e até pessoal. São pessoas que a gente tem um carinho muito grande, um respeito enorme. E principalmente são pessoas que nos fizeram chegar até onde a gente está chegando. E, enfim, Marcelo Souza é uma dessas pessoas. Eu tive a honra de estudar com ele. Ele foi meu professor no curso de fotobiomodulação na dor aguda e crônica. É um cara assim ímpar. O curso foi sensacional, foi lá na USP. É uma pessoa que tem muito a agregar, não só a nível de conhecimento, porque é um gênio, mas a nível de história de vida. É uma das pessoas que, assim, eu conheci pelo YouTube e desde então fiquei realmente encantado com a história de vida dele. Realmente vale a pena que vocês conheçam. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, gente. Gente, esse é o Marcelo Souza. Bom, como eu havia dito, o objetivo dessa live, Marcelo, é trazer pessoas que inspiram a gente, né? Pessoas que já inspiraram e continuam inspirando, que fazem coisas diferentes no mundo, que realmente contribuem, que fazem a diferença no trabalho, enfim, na pesquisa. E você é uma das pessoas muito bem cotadas, né? Como eu havia dito, eu conheci você por um vídeo no YouTube, assisti uma palestra sua, você apresentando sobre fotobiomodulação, apresentando sobre a fotoneuromodulação, né? Explicando o que é energia e etc. E foi daí que eu fiquei mais ou menos acho que 2 anos assistindo todos os seus vídeos até tomar coragem de juntar dinheiro para fazer o seu curso. O curso de fotobiomodulação na dor aguda e crônica. Que foi com você, com o Dr. Hazen e com a doutora Nathalie Cordeiro. A partir daí, conhecendo pessoalmente, foi melhor do que no vídeo, né? Porque foi realmente muito interessante, foi uma experiência muito legal. Me inspirou muito, assim. Literalmente, eu já estava com a ideia de utilizar o laser na minha pesquisa, utilizar o laser na acupuntura. Tive a honra de estudar também com o professor Fábio Ataíde, que é um cara também sensacional. Com base nisso, eu venho perguntar para você sobre a tua história, né? Queria que você contasse um pouco mais para mostrar para todo mundo aí quem é o Marcelo Souza, qual é a sua história, o que te motivou a estudar sobre luz, por onde você passou. Fica à vontade para se apresentar. Tá ótimo. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Parabéns para você, para a Luana, pelos desenvolvimentos que vocês têm feito. Como professor, fico super orgulhoso de vocês. E parabéns pelo recente mestrado de vocês. E é só um passo na carreira que breve vocês vão estar aí com doutorado, pós-doutorado, livre docência, me deixando ainda mais orgulhoso. Então, quando eu aceitei esse convite, eu só aceitei porque é de um ex-aluno e, como você diz, você gosta de dizer, é de um discípulo, né? Então, é, então geralmente eu sou um pouco comedido para essas coisas, mas para você e para a Luana faz total sentido participar. E aí você me passa um desafio absurdo, né? Você diz assim, ó, você tem alguns minutos e eu quero que você fale sobre quem é você, a sua história de vida, o que é que te motiva, o que é que você estuda, o que é fotobiomodulação, o que é que você está fazendo para mudar o mundo. Tudo isso em pouquíssimos minutos, né? Então vamos lá, vai ser um desafio interessante. Eu, como você sabe, o método de ensino que eu uso é muito mais de deixar que as pessoas falem do que eu. Então, desde já, eu já quero dizer, por favor, façam perguntas. O Rafael ficou de anotar todas as perguntas para no final eu vou respondendo. Eu acho que isso é muito mais legal do que eu ficar aqui falando e falando e falando. Eu vou falar por alguns minutos e vou começar a responder as perguntas de vocês. Então, por favor, preparem as perguntas, porque senão isso vai demorar só 20 minutos. E eu prometi para o Rafael que eu ia ficar mais do que 20 minutos. Então, então vamos lá. Bom,
Quem sou eu, né? Primeiro de tudo, eu sou um brasileiro, um nordestino, cearense. Tenho muito orgulho disso. Eu acho que é, a pessoa tem que ter orgulho da sua terra e, se possível, a sua terra tem que ter orgulho de você, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, nordestino e luto muito para que o Brasil e o Nordeste tenham orgulho de mim. Eu sou físico de formação. Eu estudei na Universidade Federal do Ceará, eu era um físico teórico. No final da minha graduação, a minha avó teve um câncer e ela já tinha Alzheimer, o que fez com que eu me interesse muito pela área de saúde. Então, eu que era um físico teórico, 100% teórico, resolvia equações de 20 páginas e não estava muito ligado ao mundo real, digamos assim, eu estava muito mais ligado ao abstrato. Fui forçado a botar o pé no chão e foi quando eu vi que o que eu queria fazer era algo que aplicasse os meus conhecimentos em prol da humanidade. E foi por isso que eu resolvi estudar Física Aplicada à Medicina. Prestei o concurso para o mestrado da USP, né, que era o melhor lugar do Brasil para fazer isso, e consegui passar. Chegando lá, fui apresentado a dois caminhos. Olha, você pode estudar essa área aqui de radiologia para fazer exames de imagem, e tem essa outra área aqui que chama fotobiomodulação, laser terapia, e que nem sequer as pessoas sabem se isso funciona ou não funciona. E eu comecei em 2008 com o intuito de mostrar que a luz, como ela se distribuía dentro do corpo, para justamente saber onde está atingindo e se poderia ter ou não algum efeito. Admito para vocês que logo no começo, em 2008, 2009, eu imaginava o seguinte: cara, eu vou provar que simplesmente não chega a luz até os tecidos profundos e, consequentemente, isso é tudo efeito placebo. Sendo que, para o meu próprio bem, o que eu fui lá desprovar, eu acabei provando que a luz atravessava muito mais tecidos biológicos do que eu imaginava e, efetivamente, poderia causar um efeito biológico. Então, foi assim, tentando desprovar, que eu acabei provando. E foi mais ou menos isso o meu mestrado, esse conhecimento físico da dosimetria, ou seja, de como é que a luz se distribui dentro do corpo. No doutorado, eu decidi que eu queria atacar o problema da dor. Eu acho que tem muito a ver ainda com a minha avó e com as minhas duas avós, na verdade, porque ambas tiveram muita dor. Acho que isso ficou no meu subconsciente. Sempre quis estudar isso e eu sou um cara que eu não me limito. Definir é limitar. Então, se eu me definisse como físico, eu me limitaria como cientista. No meu doutorado, eu estudei física aplicada à neurociência, especificamente fotoneuroestimulação, que é como utilizar a luz para interagir com neurônios e diminuir a sinalização de dor do sistema nervoso periférico até o central. Eu consegui provar alguns mecanismos de ação de como é que isso funciona do ponto de vista físico, atravessando com os resultados bioquímicos, porque a luz, quando ela é absorvida no interior dos neurônios, ela faz com que o neurônio produza mais analgésico endógeno, ou seja, um analgésico que ele normalmente já produz, e o que a gente consegue fazer é, de forma precisa, controlada, aumentar essa produção desse analgésico. E por conta dessas explicações, eu recebi o Prêmio CAPES de Melhores Teses pela minha tese de doutorado. O Prêmio CAPES é a maior honraria que uma tese pode receber aqui no Brasil e eu fiquei absolutamente feliz. Eu estava com minha esposa e a gente não conseguia acreditar, assim. Então a gente simplesmente ficou abraçado e curtiu o momento até cair a ficha. Foi, eu acho, um dos melhores momentos da minha vida, assim, um momento de reconhecimento muito bom. Que a Luana, a gente ficou quando você aceitou fazer a live comigo. Pois é, obrigado. O que aconteceu durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para a Escola de Medicina de Harvard, que é a principal escola de medicina do mundo, justamente para estudar esse fenômeno da fotoneuroestimulação. Eu fiz a minha pesquisa com camundongos, né, e consegui ver a mudança bioquímica no cérebro dos camundongos em decorrência desse efeito. E, consequentemente, e também avaliar a resposta comportamental dos camundongos. E eu consegui ver que a sensação de dor dos camundongos diminuía
em 6 vezes. Ou seja, a gente tinha um efeito, a gente fazia um teste de dor e o camundongo ficava 6 vezes mais tolerante à dor. Isso é equivalente a 13 miligramas de morfina por quilo do animal, o que é uma dose cavalar de morfina, sendo que sem ter efeito colateral nenhum. A vida, ela é uma serpente, assim, os caminhos são meio tortuosos. E um dia jogando bola, domingo no MIT, eu sou um péssimo jogador de futebol aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eu era sempre o primeiro a ser escolhido só por ser brasileiro, a gente já mandava Uma super bem. Lá eu não vantagem sou. de estudar no Exatamente. MIT, que vai jogar Perna de pau futebol. é uma coisa relativa. Ser perna de pau é relativo. Lá eu era um craque. E eu jogava todo domingo. E, coincidentemente, num desses domingos, após o futebol, sobrou só eu e um outro amigo que ele já era um cientista empreendedor. Ele me perguntou o que é que eu fazia. E eu contei para ele do efeito analgésico sem efeito colateral. E o cara virou para mim e disse assim, meu, isso vale bilhões e bilhões, um efeito analgésico sem efeito colateral. Meu, você tem uma fortuna no seu bolso e você não está fazendo nada. Você tem que abrir a sua empresa, você tem que meter as caras. Isso é muito a cara do MIT, sabe? Os cientistas do MIT são muito empreendedores. E eu fiquei com isso na minha cabeça e pensei o seguinte, quando eu voltar para o Brasil, eu vou defender minha tese e não vou fazer um concurso público. Aconteça porque meu sonho era e continua sendo me tornar um professor universitário. Sendo que eu tinha certeza absoluta que se eu passasse num concurso e ficasse numa vida relativamente estável e confortável, eu não seria muito mais difícil para abandonar o conforto. Às vezes o conforto ele pode ser uma armadilha da vida, né? Eu com medo de cair nessa armadilha eu topei, fiz um pacto comigo mesmo de que eu iria empreender, eu iria tentar. Foi aí que eu decidi que eu iria empreender, voltei para o Brasil e defendi minha tese no final de 2014. Ao longo do ano de 2015, eu só me ferrei, só fiz besteira, fiquei numa pindaíba absurda, mas ainda fiel ao plano de levar o conhecimento científico que eu tinha desenvolvido para a humanidade. Eu acho que foi o ano mais difícil da minha vida, assim, porque eu já estava há muito tempo vivendo longe da minha família e, além de viver longe dos meus pais, eu passei a viver longe da minha esposa também. Eu continuei em São Paulo, família toda afastada e tudo, e assim, completamente desvinculado, porque antes eu dizia o seguinte, eu não sou um desempregado, eu sou um estudante de doutorado da melhor universidade da América Latina. Mas depois não, eu estava efetivamente com uma empresa da qual eu não era o meu sustento, então estava numa situação bastante complexa, mas eu aguentei firme durante o ano de 2015. Eu acho que agora faz sentido contar uma história retrospectiva, assim, de por que é que eu aguentei isso, né? Eu acho que eu contei um pouco da minha história de vida. Você pediu para que eu falasse algo. Você sempre me disse que a minha história é inspiradora, então eu acho que você conhece só um pedacinho da história. Na verdade, eu acho que essa história começa mais uns 55 anos atrás, quando meu bisavô, levou meu pai para uma construção. Ele era oleiro, né? Ele fazia tijolos, fazia casas, essas coisas. Meu pai, ele construiu lá uma parede, por exemplo, algo mais ou menos assim. E meu pai disse que precisaria de 3 vezes mais aquela quantidade de tijolo para completar a casa. Então, assim, o meu bisavô ficou absolutamente encantado com essa regra de 3. E ele disse o seguinte, uma frase que é a frase da nossa família, né? Nem que a gente tenha que cada um comer um quarto de rapadura, mas esse menino vai estudar. Significava que nem que a família tivesse que passar fome, mas meu pai seria educado, meu pai iria estudar. Meu pai, com 13 para 14 anos, saiu do interior do Ceará e foi para Fortaleza. Morou na casa de familiares e tal, foi muito bem tratado pelos familiares, mas assim, com 14 anos você morar longe da sua mãe, do seu pai, principalmente vindo do interior, assim, é uma firmeza de caráter muito grande. Então eu, com meus 20 e poucos, eu não podia arregar, entendeu? Eu tinha que carregar o bastão da família para que justamente minha filha carregue esse bastão para frente também. Eu sempre digo que meu doutorado não demorou 50 meses, ele demorou 50 anos. Porque meu doutorado começou lá atrás, quando meu bisavô fez um compromisso de que nem que a gente tivesse que passar necessidade, mas que meu pai iria estudar. As coisas não viram da noite para o dia e a gente tem que ter muito respeito pelos antepassados e como Newton sempre falava, né? Se eu conseguir ver mais longe é porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. É verdade. E então acho que essa é um pouco da minha história, da história da minha família.
Agora eu tenho que contar para vocês quando é que a história vira de novo e que as coisas começam a dar certo, né? Eu sou Lehman Fellow, né? O Jorge Paulo Lehmann, via Fundação Lehmann, pagou parte da minha pesquisa de doutorado e continuou me apoiando até hoje. Hoje eu sou conselheiro da Fundação. E em 2016 eu fiz um curso do Steve Blank na Columbia University, pago pela Fundação Lehman. Então, assim, é um curso absurdamente caro, que eu não teria a menor condição de pagar, mas a Fundação pagou para que eu fizesse esse curso e foi sensacional. Foi o que é um divisor de águas. E eu brinco que eu tive 3 conhecimentos absurdamente importantes na minha vida que mudaram a minha vida, né? Uma foi aprender a ler e escrever, a outra foi aprender cálculo diferencial integral, e a terceira foi aprender Custom Development, né? Que é uma ferramenta de desenvolvimento de clientes que inverte completamente a forma de pensar. Porque você para de agir de tal forma a criar um produto que as pessoas desejem e sim escutar as pessoas e criar o que as pessoas desejam. Então é algo de fora para dentro. É uma forma, uma metodologia de como você não ser intelectualmente egoísta. Como usar o seu cérebro em prol dos outros. Então isso mudou bastante a minha vida também. E então, como você pode ver, o conhecimento, eu valorizo muito o conhecimento. Eu acho que é a coisa mais importante que tem. Toda a minha vida, as grandes viradas e na história da minha família aconteceram justamente por conta de aprender algo novo, botar em prática algo novo. Não adianta aprender como eu fazia na graduação. Aprendia e ficava a meu bel prazer. Então, você tem que aprender e botar algo em prática. Tem que ser para os outros, tem que ser do seu cérebro para fora. Em 2016 eu fiz esse curso, consegui voltar a estruturar a minha empresa. O que é que a minha empresa faz? A Bright, ela cria remédios digitais. Em poucos anos, nós seremos os maiores criadores de terapias do mundo sem precisar ter sequer uma fábrica de remédio. Acontece porque a gente descobriu uma forma de usar células do próprio corpo do paciente como uma fábrica de remédios. Dentro do nosso corpo, nós temos trilhões de células. Cada célula, dentro dela, tem bilhões de motores moleculares, que são motores mesmo, como a gente conhece, macroscópicos, sendo que em tamanho nanoscópico, ou seja, tamanhos que são de 1 bilhão de vezes menores do que 1 metro. E estão constantemente produzindo substâncias. Algumas dessas substâncias têm caráter terapêutico. Então, o que a gente descobriu foi uma forma de uma teoria, tem recebido o nome de teoria de Einstein, Kandel Souza. O Einstein todo mundo conhece, o físico, porque descobriu o efeito fotoelétrico, ganhou o prêmio Nobel em 1921. O Kandel é um neurocientista austríaco que descobriu o mecanismo de aprendizado e memória nas células. O Souza sou eu mesmo. O que eu fiz foi usar esse conhecimento deles de tal forma a utilizar a luz, os fótons, as partículas de luz, para modificar os neurônios de tal forma que se crie a gente consiga fazer de forma controlada essas substâncias. A isso nós chamamos de remédio digital. Um remédio porque efetivamente é um remédio que o seu próprio corpo produz, a gente consegue fazer isso de forma controlada. E digital porque qual é o outro grande aspecto do que a gente criou? A gente fez de tal forma que isso pudesse ser customizado para cada tipo de doença e personalizado para cada paciente. Isso gera milhares de combinações, talvez milhões de combinações de dose de luz por tecido biológico, por doença. A gente conseguiu utilizar Big Data, inteligência artificial, para criar grandes bancos que possibilitam fazer com que esses remédios sejam aplicados de forma prescritível e replicável. Então, tendo o mesmo nível de exatidão, por exemplo, que tomar um fármaco. A gente acabou de fazer o nosso ensaio clínico no Hospital das Clínicas, está na reta final. A gente já tem dados preliminares, dos quais a gente tem 90% de eficácia na redução de mais de 80% da dor dos pacientes. Isso que a gente chama de remédio digital. Ficam na internet, eles são baixados pelo nosso equipamento que chama LightAid. É um equipamento emissor de remédios digitais conectados à internet. Então, você vai lá, entra com o celular, baixa da nossa farmácia virtual um remédio e aplica no seu paciente com a mesma facilidade que você baixa uma música no iTunes e aplica no paciente com a mesma facilidade que você põe um band-aid na pele do paciente. Isso faz com que os 15 anos de
sei lá, 20 anos de estudo meu, 20 anos de estudo da doutora Nathalie, mais, sei lá, mais de um século de estudo da nossa equipe científica toda, consiga ser transmitida em poucos segundos. Então, isso é generosidade intelectual. E eu digo isso não só minha, mas da equipe como um todo, de fazer com que o nosso conhecimento fique à disposição da humanidade. E então é isso que nós chamamos de remédio digital. O... Então, é dessa forma que a gente consegue utilizar fótons, que são partículas de luz, para fazer terapias, para tratar as pessoas, em última análise, para tratar qualquer ser vivo. Então, eu acho que essas eram duas das perguntas que você tinha pedido para eu responder, né? Quem eu sou, a minha história e o que é que eu faço. Isso é fantástico. Na verdade, quando a gente consegue viabilizar uma tecnologia em prol da população, né, com base científica, e aí sim aquele conhecimento ele passa a ser útil, né? Não adianta a gente ter o conhecimento, por exemplo, fiz o doutorado, descobri tal coisa, mas guardei na gaveta, não mexi mais naquilo. Eu acredito que essa generosidade, na verdade, é uma questão assim, deveria ser uma questão de obrigação, né? Deveria ser uma questão assim natural nossa, né? A busca pelo conhecimento com o objetivo de dar um retorno à sociedade. E o que eu acho muito interessante na Bright é que vocês têm um problema que é problema levantado que é relacionado à dor, né? A gente tem milhões de pessoas no mundo com dor. Se não vai ter, assim, grande parte da população que ainda não tem dor, um dia vai ter. E como aliviar a dor dessas pessoas, né? Sem causar efeitos colaterais, sem gerar uma prescrição medicamentosa que muitas vezes acaba sendo equivocada, não, nem sempre pelos profissionais, mas também a questão da automedicação. E aí você tem danos hepáticos, você tem danos renais, né? Efeitos inflamatórios, de opioides, e até uma questão de vícios mesmo, a população se viciando naquele método de tomar o remédio. Né? Com Que a certeza. luz ela atravessa o tecido e consegue resolver de certa forma, então a gente tem realmente uma solução incrível e extremamente futurista. Eu lembro que depois do curso, eu cheguei em casa, estava bem cansado, cheguei no Rio, encontrei a Luana e não conseguia dormir. Eu falei, Luana, eu tenho que conversar com você. Ela já fechou o olho, eu falei, não, Luana, olha só, cara, é incrível, eu aprendi tal coisa, etc. A forma dele pensar, o que ele pensou no doutorado, como ele explicou isso, foi sensacional. E eu acho que essa forma de ser futurista, né, de pensar além do que a gente está vendo agora, né, de idealizar um resultado, pensando lá na frente, eu acho que a gente consegue ter relativamente impactos mais precisos, né? Onde a gente consegue resolver alguns problemas. E é É isso sensacional. aí. Além de Eu colocar acho. o seu nome, né? Do lado do Einstein, foi sensacional. Tem um brasileiro lá, você pode colocar. E o Brasil chegou. Muitas vezes a gente subestima o brasileiro, né? Pois é, pois é. Não, que eu acho que independente de qualquer coisa, a melhor coisa é estar trabalhando em algo que efetivamente muda o mundo, que realmente tem um impacto para a humanidade. O que a gente está fazendo em termos de terapia, ele tem basicamente 5 pilares principais, né? A dor é o primeiro, que a gente já dominou, então você fala de uma técnica futurista, mas a gente já aplicou mais de 2.000 remédios digitais, mais de 2.000 doses de remédios digitais. Isso em 400 pacientes, com mais de 20 médicos, terapeutas prescrevendo continuamente. Antes da pandemia, a gente estava duplicando o número de doses por semana. Então, toda semana a gente duplicava cada vez mais. É algo que é futurista, mas que, como eu disse, mais do que pensar é fazer, assim. Um dos meus professores, ele falava que a parte do corpo do físico que pensa é a ponta da caneta. Então, tem que estar fazendo, não pode estar só na cabeça. Um dos pilares é a dor, e que a gente já evoluiu bastante. Um outro pilar são os sistemas, processos inflamatórios, os quais a gente também já está trabalhando muito. Regeneração de tecido biológico, para, por exemplo, cicatrização de feridas, pós-operatórios, queimaduras, etc.
O quarto pilar é a neuromodulação. A gente consegue utilizar transcraniano para modificar o funcionamento cerebral para tratamentos como depressão, Alzheimer, Parkinson. É algo que a gente está evoluindo nesse caminho também. E modulação do sistema imunológico. Então, são esses 5 pilares. Com esses 5 pilares, a gente consegue tratar praticamente qualquer coisa que a indústria farmacêutica trata e muito mais. Então, do jeito que a farmacologia é a utilização da química, que é basicamente matéria, para tratar matéria viva, né, sistemas biológicos, o que a gente criou, eu batizei de TERGO, que é transdução de energia em remédio gerado no organismo. Transdução significa transformação, então a gente transforma a energia em remédio gerado dentro do organismo. E só te perguntar uma coisa em relação ainda à tergoterapia. Eu lembro que você citou isso no curso, foi algo que eu fiquei encantado, que eu falei horrores para a Luana e ainda falo. Em relação à tergoterapia, você pensa numa formação, um profissional como especialista em tergoterapia ou um profissional de tergoterapia? Um cara que entra... Mais do que isso, assim, o meu sonho, e que em poucos anos, se tudo correr bem, vai se tornar realidade, é que a gente tenha no mínimo 3 profissionais. O tergoterapeuta, que é quem aplica a tergoterapia, o tergologista, que é um médico que estuda essa terapêutica, né, do ponto de vista médico, clínico, que prescreve, e o tergonomista, que é o nomos, significa regra, lei, né? Então, astronomia, né? As leis dos astros. Então, tergonomia são os cientistas que estudam as leis da tergo, que seriam físicos como eu, químicos, biólogos, matemáticos, cientistas da computação, etc. Então, o que a gente está criando é uma indústria como um todo, a indústria tergocêutica. Então, haverão vários profissionais nesse entorno e eu acho que tem um futuro muito grande para isso. Esse impacto que a gente está falando na humanidade é da criação de milhares, talvez milhões de empregos ao redor do mundo, é da criação de um valor em trilhões de dólares, que o PIB da indústria farmacêutica é de trilhões de dólares ao ano. Então, há uma grande interseção do que pode ser feito, mas sem efeitos colaterais, e ainda há muito mais coisas que podem ser feitas com tergo, que não podem ser feitas com fármacos. E isso, eu acho que para deixar 100% claro, eu tenho que puxar agora para o meu último tema de estudo, e quando você me convidou, você disse que eu podia falar abertamente, então até agora eu falei sobre o que eu sei, então agora eu vou falar sobre o que eu não sei, o que eu estou aprendendo agora em primeira mão. Então, assim, eu acho que é importante a gente também tomar riscos na vida. Então, tem 44 pessoas que eu não conheço me vendo falando, então eu acho que é importante tomar um pouco de risco e falar um pouco de algo mais especulativo. Então, o que eu tenho estudado ultimamente é por que é que existe vida? Essa é uma pergunta extremamente profunda, científica e filosoficamente falando. É verdade. Porque se você parar para pensar, a vida é algo extremamente raro e é difícil até de definir, porque é algo que se replica, é algo que se sustenta por si só, é algo que se auto-organiza. Então, vida é uma coisa que é fácil de você distinguir se um objeto tem ou não tem vida, mas é muito difícil de você definir isso. Então, além do que eu tenho pesquisado ultimamente, além de perguntar o que é vida, é perguntar por que a vida existe. E isso está intimamente ligado à tergo, à transdução de energia que gera remédios no organismo. Porque a conclusão que eu tenho chegado filosoficamente é que tudo que é vivo é o que tem capacidade de sofrer. E, como consequência disso, tem capacidade de se autossustentar lutando contra esse sofrimento. Consequentemente, produzir seus próprios remédios. Consequentemente, é algo que pode ser induzido
a aumentar essa produção. E é aí que entra a transdução de energia, né, a Tergo. Então, essa história é algo que começa há bilhões de anos, né? Eu vejo a física como um grande teatro, no qual o palco é o espaço-tempo. Eu digo espaço-tempo porque eles são indissociáveis, não existe tempo sem espaço, que foi criado há 14 bilhões e meio de anos. E os atores, que são matéria e energia, e que também são indissociáveis, porque Einstein provou que toda massa na verdade, uma energia extremamente acumulada. Então, tudo que tem massa, obrigatoriamente tem energia e pode ser convertido entre massa e energia. Aquela famosa fórmula E igual a mc2, energia é igual a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é um número muito grande, então ao quadrado é um número muito, muito grande. Ou seja, um pouquinho de massa significa uma quantidade absurda de energia concentrada. E logo no início do universo, os átomos, a matéria, ela foi se juntando, e isso, ao se juntar, formou as moléculas. Essas moléculas juntas e a interação entre essas moléculas é o que nós, cientistas, chamamos de química. Algumas dessas moléculas elas se juntam de forma mais complexas e podem se auto-replicar, podem se auto-copiar, e a isso nós chamamos de vida. Dentro do que é vivo, existe a possibilidade de você tratar e cuidar para que essa vida se sustente melhor. E é isso que a gente chama de medicina e ciências da saúde de um modo geral. O que eu quero dizer para vocês com essa pequena inserção filosófica é que a natureza não dá a mínima para as caixinhas que os seres humanos criaram. Então, assim, a natureza não liga para o que é física, para o que é química, para o que é biologia, para o que é medicina, para o que é ciências da computação ou matemática. Eu vejo o cientista e o profissional do futuro como alguém que simplesmente não é que ele seja mais interdisciplinar ou multidisciplinar. Além disso, é um passo além, ou dois passos além. O profissional do futuro, não só o cientista, ele é transdisciplinar, no sentido de que ele atravessa todas as disciplinas. E o próximo passo que eu estou tentando me desenvolver para isso é me tornar um ser adisciplinar, ou seja, não está mais ligado a nenhuma disciplina. Então, hoje quem olha a minha prateleira vai ver livros que vão de filosofia, sociologia, passando pela física, química, biologia, matemática, negócios, justamente porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que um engrandecimento científico-tecnológico que não esteja aliado a um engrandecimento humano e social é algo muito mais perigoso do que benéfico. Uma dicotomia entre o que é física hardcore, que é o que eu estudava na minha graduação, física teórica extremamente pesada, e o que é sociologia ou humanismo, é algo completamente falho, é algo que é completamente superficial. Então a busca pelo conhecimento verdadeiro vai muito além disso, é muito mais profunda. E é isso que eu tenho feito ultimamente. Eu tenho tentado simplesmente apagar todas essas linhas, todas essas barreiras que são criações meramente humanas. Perfeito, sensacional. Às vezes as pessoas vão para a área da saúde, eu via muito isso, né? Vai estudar biologia porque não gosta de matemática, né? Não gosta de física, ou vai estudar física porque não gosta de biologia. Né? Eu fui estudar física. Não, pois é. Mas eu fui estudar física porque eu não gostava de biologia, nem de química, nem de português, nem de inglês. E é exatamente o que eu faço. Hoje eu estudo mais biologia e química e tenho que ficar escrevendo o tempo todo em português e inglês. Assim. Vou confessar uma coisa. Exato. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu prefiro escrever em inglês porque eu tenho sérios problemas. Às vezes eu tenho a impressão que eu sou um pouco disléxico. Eu escrevo com vários erros de ortografia. Então eu me sinto menos envergonhado em escrever errado em inglês do que em escrever errado em português. Então eu acabo preferindo escrever em inglês mais porque já que tá errado mesmo. Mas assim,
erros ortográficos a gente tem o Word para corrigir a gente, né? É O verdade, a ruim o tecnologia pior são os erros de ideias mesmo. é verdade. Mas o, eu, eu acho que das perguntas que você tinha me feito, do que eu tinha comentado que eu iria falar, era mais ou menos isso. Só tem uma pergunta que você não me fez, mas eu vou falar mesmo assim, Diga. porque e que eu acho que tem muito a ver com o Zeitgeist, né? O espírito do tempo, o momento que a gente está vivendo agora, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos 19 dias com todo afinco, né? Que é como a gente combate essa pandemia utilizando luz, né? O que é que a gente pode fazer com luz para combater o Covid-19? Então, assim, vai desde o mais básico, que é utilizar a luz ultravioleta para desinfecção, passando por terapia fotodinâmica para inativação de vírus, né? Terapia fotodinâmica, você utiliza um fármaco, esse fármaco ele é ativado por luz e ele se torna tóxico quando é ativado por luz, e não é tóxico se não tiver luz. Consequentemente, você consegue controlar muito melhor a toxicidade dele. Então, você consegue ser mais letal para o vírus e para os patógenos, com menos letalidade para os seres humanos. Passando por um degrau a mais, que seriam vários métodos de imagem diagnósticos utilizando luz, para, né? E o que a equipe científica da Bright, que eu tenho a honra de liderar, e vale a pena fazer mais esse parênteses, que é uma equipe essencialmente feminina. Somos 5 cientistas, eu sou o único homem, e tem 4 doutoras que eu me sinto muito honrado de trabalhar com elas, doutora Nathalie, doutora Isis, doutora Teresa e doutora Ana, fisioterapeuta, biotecnóloga, física e física computacional. Então é uma equipe excelente, que é justamente o seguinte: a Covid-19, né, o coronavírus, ele causa essa infecção, ela causa a síndrome respiratória aguda grave, e essa síndrome inflamatória, ela acaba causando lesões no pulmão, e essas lesões podem causar fibroses, dificultando o inflar do pulmão. Então, o pulmão, ele tem mais dificuldade para respirar, né? E, consequentemente, isso pode levar à necessidade de respiradores e até levar ao óbito, né, do paciente. Então, uma das coisas que fotobiomodulação já se provou factível é a utilização em outras SARS, né? Não a causada por coronavírus, mas outras síndromes respiratórias. E justamente diminuindo o processo inflamatório, diminuindo as lesões, consequentemente diminuindo as fibroses. A gente submeteu agora 3 projetos, né? Um para a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, outro para a Fundação Lehman e outro para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que a gente consiga fazer as pesquisas e levar essa tecnologia a mercado e começar a ser utilizada. Então, é super importante o comentário que eu vou fazer agora. É uma pesquisa, é importante deixar isso muito claro, porque assim, no momento de desespero como esse, as pessoas pensam em é uma solução, é o que vai resolver. E Vira uma solução não muito. exatamente. Então tem que tomar muito cuidado para não virar a cloroquina de luz. Não é isso, muito longe disso. Então, assim, é preciso fazer pesquisa e pesquisa muito séria. E é justamente o que a gente está propondo. A gente não está dizendo o seguinte: olha, temos a solução miraculosa. Nós Perfeito. estamos fazendo o processo responsável que cientistas responsáveis fazem, que é propor uma linha de pesquisa. A gente quer fazer essa pesquisa e a gente quer que ela seja testada. Se ela não funcionar, a gente fez o nosso máximo, e o importante é isso, é Tem que ter a ser isso, né? consciência limpa, exato, ter a consciência limpa de que fomos até o nosso limite. Se ela funcionar, vai ser maravilhoso, a gente vai poder dar a nossa contribuição para essa situação terrível que a gente está vivendo.
E então foi essa a pergunta que você não me fez, mas que eu achei importante Olha, isso comentar. dá um bom tema de live, viu? Se você quiser, a gente pode fazer uma outra live. Olha, O nosso tempo está todo acabando. aluno é mania de aluno explorar professor, cara, É, impressionante. Mas mas eu que acho que bom, agora Alan. ia ser bom a gente fazer algumas perguntas, né? Abrir para perguntas. Eu, depois que terminou o seu curso, depois que eu fiz o teu curso, outra coisa que eu cheguei em casa e falei para a Luana, desesperado, falei, Luana, eu preciso do que é ti. Porque ti na medicina chinesa seria a energia. E para a medicina chinesa, a energia é movimento. Né? Você não tem Uhum, energia sem movimento. É o tempo inteiro relacionando isso ao movimento. Né? E tem uma parte filosófica muito grande por trás. E quando você definiu energia no curso, abriu tanto o leque da forma como você falou que a minha vontade é que a gente tivesse mais tempo. Eu acho que a gente ainda talvez dê tempo para você responder o que é energia. E antes uhum. perguntaram sobre se existe alguma. Tem 2 minutos para pergunta. Luana Borges aqui, ó. Mas deixa eu te Lembrando perguntar uma coisa, cara. que Se derrubar essa live e simplesmente iniciar outra, não funciona? eu vou tentar, eu posso tentar salvar, mas aí não daria para fazer daqui. A gente pode tentar da tua página. Tá. E aí, então, Pode ser, põe então? aí na minha página para todo mundo seguir. Beleza. Eu nunca fiz uma live da minha página, mas eu vou. É o tipo da coisa, né? A gente aprende a iluminar o interior da mitocôndria. Não é possível que eu não consiga puxar uma live aqui. Mas sim. Luana, deixa eu perguntar, funciona se acabar essa live e começar outra daqui? Ou tem que ir para a página dele? Tá todo mundo dizendo que funciona, então funciona. Ah, então derruba essa e a gente. Aí Perfeito, você chama perfeito. de novo, eu entro de novo. Beleza. Ó, tem algumas perguntas que o que é fotobiomodulação? Se você ministra cursos, isso acho que a gente já Uhum, respondeu, né? Mas aí você pode falar mais sobre quais cursos. O que é uhum, tergoterapia você respondeu. Em relação à saúde mental. Em relação à saúde mental, o que você tem visto em relação à fotobiomodulação na saúde mental? uhum. Cara, é um campo gigantesco, assim. Tem talvez o que mais cresce. É, talvez seja melhor derrubar essa para É, não cair no meio a resposta, né? Então Chico, derruba e olha me só. chama, eu entro de novo aqui. Beleza. Essa live vai ficar no nosso YouTube. A gente vai colocar lá, vai disponibilizar lá. Então, para a gente fechar essa aqui e começar outra, tá? Daqui a Tá. pouquinho a Grava gente vai outra entrar de também que meus novo. pais gostam de assistir. Os Eu meus não. também estão assistindo aqui. Até daqui a pouco, então. Tá, daqui a pouco. Deixa eu encerrar aqui que eu. Achei. Até daqui a pouco, gente.